Olá, meus amores, vamos iniciar agora a nossa aula de português. Peguem a apostila 5 e abram na página 10. Bom, nós vamos conhecer então a história, uma história nova, ok? A história da Floresta Poluída, parte 1 e 2. Aqui nós estamos vendo que o título está separado, porém mostra as duas partes logo em seguida, tá bom? Então vamos começar com a leitura do texto. A Floresta Poluída, parte 1. Guga comeu da relva fresca dos campos, bebeu da água do rio e dormiu. Acordou querendo brincar, mas não havia ninguém. Gritou, pulou, cheirou a terra, os buracos das árvores, ninguém. Guga sentiu saudade de casa, dos outros coelhos, dos esquilos, das formigas e das borboletas, e resolveu voltar. De novo, sentiu a tristeza da floresta poluída, já quase sem árvores, e se entristeceu também. Ficou muito confuso pensando, por que aqui não é lá? Por que aquelas árvores gostosas, o mato, o rio, não são os de sua casa com seus amigos por perto? Os bichos foram notando o sofrimento de Guga. A todos que lhe perguntavam a razão de sua tristeza, Guga contava sua viagem à Floresta Nova. Os bichos invejavam Guga por conhecer um lugar tão bonito. E Guga decidiu ir morar na Floresta Nova, levando todos os que quisessem acompanhá-lo. De madrugada partiram todos em bando, filas de formigas, ao lado de cutias e tartarugas, onças, tatus, fuinhas e lagartos caminhavam alegres. As aves e as borboletas voavam sobre as suas cabeças. Subiram a montanha, outra e na terceira já avistaram a floresta verde gostosa, fresquinha, grande e limpa. Foi um corre-corre, os pássaros foram os primeiros a chegar. Logo vieram as onças, os coelhos e os macacos. Não faltou ninguém. Os dias iam passando e os bichos ficavam cada vez mais contentes. Já conheciam os recantos, tinham suas casas, o rio, o ar puro e bom da floresta. Era preciso conservar essa paz. Não viessem os homens com suas fábricas destruir esse lar tão feliz. Quem poderia proteger a floresta feliz e salvar os bichos? Bom, essa foi a primeira parte, ok? Vamos pensar um pouquinho sobre isso. Essa floresta tão bonita, toda verde, limpa, o que podia acontecer de ruim com ela que o texto nos mostrou? Poderiam chegar os homens com as suas fábricas destruindo esse local, e não era isso que os bichos queriam. Eles gostariam que alguém protegesse esse lugar. E quem iria proteger? Vamos ver a segunda parte então, na página 12, ok? A Floresta Poluída, parte 2. A coruja, que sempre pensava nessas coisas, reuniu todos os bichos e explicou para os mais jovens como a floresta antiga havia desaparecido por causa das fábricas e como as fábricas haviam aparecido por causa dos homens. Concluiu o discurso dizendo: agora precisamos escolher alguém para proteger essa floresta contra os homens e suas fábricas. Quem protegerá a floresta feliz? O vento, disseram os pássaros. A chuva, disseram os peixes. As árvores, disseram os macacos. A coruja explicou que o vento, a chuva e as árvores nada podiam fazer. Guga teve uma ideia e propôs: as crianças, somente as crianças poderão proteger a floresta feliz. Todos concordaram e o papagaio foi falar com as crianças. Elas aceitaram proteger a floresta, tomando várias atitudes. Exigiram leis de proteção, vigiavam os adultos e escreveram um grande cartaz com um aviso. Como gente grande obedece sempre aos dizeres de cartazes e avisos, os homens nunca chegaram até a floresta feliz. Esse texto é uma história da Maria Auxiliadora Moreira Duarte, ok? É a Floresta Proibida, 12ª edição, em Belo Horizonte. O nome do livro é Lê, tá bom? Vamos começar agora, então, a interpretação, os exercícios para interpretar esse texto que nós conhecemos, essa história. Por que eles escolheram as crianças primeiro, antes de começar os exercícios? Porque as crianças poderiam, sim, proteger a floresta dos adultos, dos homens, para que eles não trouxessem as fábricas. E como seriam isso? As crianças um dia cresceriam, não é? Então, eles já pensam na criança como um ser que vai crescer e vai deixar de tomar essas mesmas atitudes que os adultos que eles já conhecem tomariam, tá bom? E também essas crianças poderiam ensinar os adultos como
se comportar ou como tratar a floresta, tá bom? Vamos então para a página 15, começar os exercícios, ok? Lembrando que os exercícios anteriores foram as leituras dos textos. Exercício 5. Observe a imagem. Nós temos a imagem da floresta do texto que eles citaram, ok? Indique o nome dos elementos que aparecem na floresta da imagem. Quais são as coisas? O que nós vemos na floresta que está sendo mostrada nessa página? B. A floresta da imagem poderia ser comparada à floresta poluída ou à floresta feliz. Por quê? Essa imagem ela pode ser comparada à floresta poluída ou à floresta feliz. E o porquê? Vocês vão explicar o porquê que elas podem ser comparadas. C. Na sua opinião, a personagem da história tem razão de não querer morar na floresta poluída? Por quê? Essa é uma resposta pessoal. Por que o personagem tem razão ou não de não querer morar na floresta poluída? Próxima página, página 16. Vocês não irão fazer, ok? É uma página que foi adaptada. Página 17. Considere a parte 2 do texto Floresta Poluída e faça o que se pede. A. Após a reunião com a coruja e os outros animais, o papagaio foi falar com as crianças. O que ele disse a elas para convencê-las de que deviam proteger a floresta? Releia o texto e responda. Bom, vamos lá. Vocês vão tentar encontrar no texto ou pensar em algo que o papagaio possa ter dito para as crianças que fez com que elas decidissem proteger a floresta feliz, ok? E escrever na página 17. Página 18, vocês devem fazer um desenho, ok? De como vocês imaginam ser a floresta feliz. E depois, escrever algumas atitudes que vocês devem, que todos nós devemos tomar para manter esse ambiente limpo e saudável, ok? Então, o que eu posso fazer para manter essa floresta limpa e feliz ainda, ok? É o que vocês vão escrever na parte de baixo, nas linhas abaixo. Página 19 também foi adaptada, ok? Nós vamos agora para a página 20. Na página 20, eu vou precisar que vocês prestem um pouquinho mais de atenção. Nós vamos trabalhar com o som do R ou do RR entre as vogais e no começo e final de palavras. Para isso, nós vamos verificar algumas regrinhas básicas. Observem agora. Com um R ou dois R's. A primeira dica, mais fácil, é que nunca começamos palavras com dois R's, ok? No início de cada palavra, colocamos somente um R. Exemplos: rato, rua, roda. A segunda dica é: entre uma consoante e uma vogal, nós usamos um R só. Não podemos usar dois R's neste caso. Vamos aos exemplos. Genro. N é consoante, O é vogal, então uso um R. Honra. N é consoante, A é vogal, uso R. Corte. Tem uma vogal e depois uma consoante, uso R. Cortina. Tem uma vogal e uma consoante, também uso R. Quando tem o som forte de uso dois R's. Como entender o que é o som forte de R? É quando o som é dito dessa maneira: ra, re, ri, ro, ru. Se o som for fraco, eu digo ra, re, ri, ro, ru. Então vamos lá. Serra, ra, som forte, eu uso RR. Barriga, ri, som forte, eu uso RR. Terra, ra, som forte, eu uso os dois R's. Corrida, ri, som forte, eu uso dois R's. Observe que o simples fato de eu usar R ou RR altera o som da palavra e também o seu significado. Caro, ro, som fraco, eu uso um R. Carro, ro, som forte, eu uso dois R's. Aranha, ra, som fraco, uso R. Arranha, ran, som forte, uso dois R's. Moro,
ró, som fraco, uso R. Morro, rô, som forte, uso RR. Carinho, ri, som fraco, uso R. Carrinho, ri, som forte, uso RR. Muro, rô, som fraco. Murro, rô, som forte. Pronuncie cada palavra prestando atenção no som e quando tiver dúvidas, analise se o som é forte ou fraco e não tem como errar. Vamos repetir. Som forte de R é ra, re, ri, ro, ru. Vamos observar muito bem esse esquema mostrado, nessas dicas mostradas lá no final, naquela parte onde nós temos os quadradinhos coloridos. RR entre vogais nós temos as palavras garrafa, marreco, amarrado, arrepio, correção, carroça. R depois da consoante, ó, enraivecer, enriquecer, enraizar, enrascada, enredo, enroscar. Agora o R na inicial. Rosa, roupa, rochedo, resposta, risada e rima. Agora o R entre vogais. Barata, geladeira, querido, besouro, girafa, arara, ok? Então nós podemos observar essas regrinhas bem próximos assim dessas palavras, observando e falando essas palavras em voz alta, ok? Não esqueçam que o som do R é fraco, o som do R é fraco quando ele está entre vogais, quando nós temos uma vogal e depois a letra R, quando nós temos uma consoante, a letra R e uma vogal, assim o R é fraco. O som do R é forte quando nós temos o R no início das palavras, no meio da palavra entre duas vogais, aí nós usamos o RR. E quando nós temos uma consoante e a letra R, aí sim o som dele vai ser forte, tá bom? Vamos começar então os exercícios lá na página 22. Exercício 3. Vocês vão, para realizar o exercício 3, vocês vão precisar fazer a leitura de um texto, ok? O texto A Tartaruga no Mar e as Araras a Voar, na página 21. Façam a leitura individual, ok? No texto nós temos várias palavras com R e com RR, ok? Nós vamos observar algumas palavras desse texto e verificar se o som do R é forte, se ele é fraco, aonde o R está entre vogais, entre uma vogal e uma consoante, no começo de uma palavra, no final da palavra, nós vamos identificar e completar as frases que nós temos no exercício 3. Por exemplo, na palavra arara, o R está entre o quê? Arara, entre duas vogais, não é? Então, se ele está entre vogais, nós escrevemos a palavra vogais. O som do R, nesse caso, arara, é fraco ou é forte? Vocês vão escrever isso e vão completar o restante da atividade, tá bom? Na página 23, vocês vão precisar escrever algumas palavras que eu vou ditar agora, tá bom? Vocês vão escrever, se ela tem o R inicial, vocês vão escrever no primeiro quadradinho. Se ela tem dois R's, vocês vão escrever essa palavra. Vocês escreveram essa palavra no segundo quadradinho, RR entre vogais, ou um R entre vogais, tá bom? Vocês vão verificar quantos R's e como se escreve essa palavra e escrever no local certo, tá bom? Vou fazer o ditado de 5 palavras, 5 palavrinhas que vocês vão escrever no quadradinho, no primeiro quadrado, se ela for com R inicial, no inicial da palavra, na primeira letra, se ela for com RR entre vogais ou se ela tiver um R só entre vogais, ok? Então vamos lá. Tesoura é a primeira palavra. Tesoura. Rato, segunda palavra. Carrinho, terceira palavra. Terra, quarta palavra. Calendário, quinta palavra, ok? Bom, não esqueçam de colocar cada uma dessas palavras no local certo, ok? Exercício 5, da página 23, nós temos que completar as palavras que estão aí com R e uma vogal, ok? Observem direitinho para ver qual
qual é a vogal que vai junto para completar direitinho a palavra, ok? Por exemplo, camelo, caramelo. Na página 24, nós temos um diagrama, onde nós temos que primeiro responder as questões ali em cima, de 1 a 11, para poder completar o diagrama. Então, prestem atenção em cada uma das perguntas. O que separa os cômodos de uma casa? O que separa os cômodos de uma casa? É o que você vai escrever na 1. Então, vai encontrar lá o diagrama e vai escrever a resposta dessa perguntinha, tá bom? Na página 25, vocês vão encontrar 5 palavras no quadro de letras. Todas elas possuem o R forte, ok? Então, observem direitinho e pintem as 5 palavras. Depois, embaixo, vocês irão escrever uma frase com cada uma das palavras que você encontrou. Na página 26, nós temos o exercício 8 e 9. No exercício 8, vocês vão dividir. Lembrando, ok? Toda vez que eu vou fazer a separação silábica de palavras com RR, isso nós já vimos na apostila anterior. O R, um deles vai ficar junto com a sílaba anterior, por exemplo, na palavra carro. Eu vou colocar C-A-R-R-O, do jeitinho que tá aqui. Então, nós sempre vamos separar os 2 R's. Cada R vai ficar junto com uma sílaba, ok? Com uma vogal. Então, separem todas as palavras que nós temos aqui. E no exercício 9, vocês vão marcar a única alternativa em que as 2 palavras estão separadas corretamente, ok? Só tem uma alternativa, tá bom? Bom, meus amores, façam as atividades. Caso tenham alguma dúvida, anotem que nós conversaremos sobre elas no chat. Beijos e até a próxima aula.